Olá, alunos! Chegamos à unidade 4, que trata sobre a educação como objeto de estudo da sociologia. A educação ela pode ser entendida tanto do ponto de vista individual, referindo-se ao desenvolvimento das aptidões e potencialidades de cada indivíduo, como do ponto de vista social, compreendida como uma manifestação da cultura que depende do contexto histórico e social em que está inserida. Quanto à sua função, Lucchesi, 1994, identificou 3 tendências filosóficas de interpretação da educação, a tendência redentora, a tendência reprodutora e a tendência transformadora. A tendência redentora, que compreende a educação como uma forma de salvar a sociedade de suas mazelas. A tendência reprodutora, que considera o espaço escolar como um lugar de preparação para a vida em sociedade, um espaço cuja finalidade é reproduzir a sociedade tal como ela está, de modo a perpetuá-la. E a tendência transformadora, que se dá quando o educador, a escola, age como instância mediadora, de modo a entender e viver a sociedade. Partindo dessas 3 tendências, qual é a tendência mais adequada, para o contexto atual? O que vocês acham? É a tendência redentora, a tendência reprodutora ou a tendência transformadora? A educação fora da escola, Então, a educação ela pode se dar tanto fora quanto dentro da escola. Então, como vimos, a educação tem uma dimensão ampla. Fora da escola, ela sempre ocupou um papel fundamental na sociedade. Então, o indivíduo se educa através de todas as experiências sociais da vida coletiva. Então, esse indivíduo, de forma sistemática, ele passa por experiências sociais e essas experiências, elas são válidas ao ponto de educar esses indivíduos. Todos os conhecimentos e experiências sociais podem contribuir para o desenvolvimento do sujeito social, pois é a partir destes que ele vai construindo, as suas informações, e essas informações sendo transformadas em conhecimentos. Então, podemos também afirmar que o fato de as escolas formais terem surgido na Idade Média, a aprendizagem não ficou restrita somente a este espaço, ou que ele seja único para esta função. Então, todos os sujeitos aprendem continuamente e nos mais diversos espaços e condições, pois somos seres que, a todo momento, estamos obtendo novas informações. Nossa natureza caracteriza-se justamente por este aspecto, ou seja, estamos a todo momento obtendo novos conhecimentos. Então, fora da escola, cabe o processo não intencional ou diretivo da aprendizagem, pois tudo pode ser para criança, adolescente e até nós, adultos, um momento de obtenção de novos saberes e práticas. Então, todas as esferas que nós participamos, na igreja, na nossa comunidade, nós estamos obtendo conhecimento, nós estamos interagindo. Então, isso se transforma também em educação. Então, além dessa educação assistemática, nós temos uma educação sistemática, que é a educação dentro da escola. Então, é por meio da educação escolar que os processos educacionais se desenvolvem de forma sistematizada para atender determinadas finalidades. Então, obviamente que a escola ela obedece determinados critérios, determinadas finalidades. E são essas finalidades que nós vamos aprender dentro desse espaço, pois ela contribui para o controle social, pois pode promover as mudanças necessárias numa determinada sociedade. Então, a escola, ao mesmo tempo em que contribui para o controle social, pode promover as mudanças que são necessárias dentro da sociedade. Então, se por um lado a instituição escolar ajuda na manutenção da ordem social vigente, ela também revela a educação em sua dimensão histórica e, portanto, passível de mudança
tanto dos seus conteúdos quanto dos seus objetivos. Então, a escola será, então, responsável pela organização do conhecimento. E, além disso, ela também funcionará sobre normas. Estas são fundamentais para garantir o êxito em sua atividade principal, que é a formação do homem, tornando-o apto para a vida comum. Então, lembra quando na unidade passada nós falávamos sobre os 3 critérios para um bom trabalho docente? Então, é justamente isso que a escola vem dizer. Então, o professor ele não está somente apto a repassar o conhecimento, o conteúdo da determinada disciplina, mas também de promover e fazer com que saiam dali pessoas pensantes, críticos, né, indivíduos que possam questionar o mundo que estão envolvidos. A função de controle de mudança social na educação escolar. Então, devemos entender que a escola, ao mesmo tempo que ela contribui para o controle social, ela também é responsável pelas mudanças na sociedade. Então, o controle social pode ser feito por meio das instituições sociais, o que, em nosso caso, trata especificamente da instituição escolar. Então, é possível afirmar que o controle entendesse que a estrutura dos prédios, a distribuição de sala, a organização das cadeiras, etc. Então, ali, esses aspectos, essa estrutura do prédio, distribuição das salas, organização de cadeiras, são todos aspectos que fazem com que tenha um controle social da educação. Então, às vezes, a escola fica fechada e não interage com o mundo real. Ela acaba levando o aluno a alienar-se de tudo que está fora dela. Então, a escola ela é responsável pela sistematização dos saberes, das práticas, dos valores socialmente construídos e que serão transformados para novos sujeitos sociais. Então, tudo isso com a finalidade de comprometer a liberdade e a autonomia intelectual do educando, ou seja, a ausência da crítica e da capacidade de iniciativa, da busca de questionamento das formas, normas existentes que revelam seu verdadeiro caráter de domínio e estimulam a submissão. Educação e mudança social. Então, temos o controle, e esse controle ele pode ser olhado por um viés tanto positivo quanto negativo, e a partir desse controle, nós observamos mudança social dentro do ambiente escolar. Então, gostaríamos de ressaltar que a educação, enquanto promotora de mudança, é essencial para que tenhamos a compreensão adequada do próprio processo histórico em que as diversas sociedades estão inseridas. Então, daí nós observamos a grande importância que a escola tem a partir da mudança social que é pertinente em alguns momentos na escola. E diante disso, quais são essas atribuições do professor? Então, o professor ele tem uma responsabilidade central no processo de convivência. Então, pensemos juntos, nós porque eu já considero vocês como professores, que estão inseridos já dentro desse processo pedagógico. Então, nós temos essa responsabilidade no processo dessa convivência entre professor, nós e alunos, e outras pessoas que estão envolvidas dentro da sociedade. Então, favorece a liberdade e a criatividade, contribuindo assim para a formação de educandos livres e abertos, tolerantes e solidários. Então, como nós falávamos em aula passada, falávamos de formação ética e política. Então, a gente precisa fazer com que os nossos alunos eles se tornem pessoas livres, abertas, tolerantes e solidárias, ainda mais numa sociedade em que nós estamos vivendo atualmente, com a cultura do bullying e tantas outras coisas que acontecem no ambiente escolar e que algumas vezes passam despercebidos.
pelos nossos olhos. Então, nós precisamos realmente estar muito atentos a todos esses sinais, né, que na sala de aula nos são dados todos os dias. Então, e também compreende o seu papel de instrumento de mudança social. Então, o professor ele precisa saber que ele é um instrumento de mudança social. Ele é uma pessoa que vai modificar a vida de muitas pessoas ali. Então, muitos seres, muitos indivíduos, nossos alunos estão ali, muitas vezes, precisando da gente, de nós. Então, isso a gente vai fazer, a gente vai promover com que essas pessoas saiam dali também mudados, outros seres. Okay? Então, partindo de tudo que a gente estudou hoje sobre a educação, a sistemática, educação individual, social, o controle, a função do controle, que ele tem um poder punitivo, mas também tem outros aspectos positivos e alguns aspectos que vão favorecer a mudança social na educação escolar. Chegamos aqui a 2 questionamentos. Então, qual o modelo de escola é necessário para a construção de indivíduos críticos? Então, qual é esse modelo de escola? Então, é uma escola que é transformadora, que o espaço perpassa o currículo escolar, acrescentando conhecimento do meio social, político, histórico, ideológico. Então, são 2 conhecimentos, o conhecimento da disciplina em si, mas o conhecimento de mundo. Esses 2 conhecimentos eles precisam serem realmente somados e daí serem igualados e favorecendo com que tenham uma escola e que essa escola possa ter os seus indivíduos, ter os seus alunos com criticidade. Então, é somar esses 2 conhecimentos que são tão importantes. E eu vou deixar esse questionamento, a partir de tudo que a gente já discutiu hoje, que vocês já leram com certeza o fascículo, e daí eu pergunto, qual é o professor ou a professora que você quer ser? É uma professora que só repassa conhecimento? É uma professora que vai para a escola para entender o seu aluno? É uma professora que quer transformar aquela realidade, que acredita na mudança social a partir da educação? Então, que professor você quer ser? Então, pense nisso durante toda essa unidade, e essa ideia de qual professor você quer ser vai perpassar também por toda a sua vida enquanto estudante hoje e amanhã professor. Finalizamos com o pensamento de Hannah Arendt, onde ela diz que a escola não é de modo algum um mundo, nem deve ser tomada como tal. É antes a instituição que se interpõe entre o mundo e o domínio privado do lar. Então, olha aí um pensamento bem lúcido da Hannah Arendt, que ela vem dizer que a escola é uma instituição entre o mundo e a família, entre o mundo e o que nós temos de mais privado dentro do nosso lar, a nossa própria vida que está lá na nossa casa, lá no local em que moramos. Então, finalizamos a nossa 4ª unidade, pedindo a vocês que leiam o fascículo e participem das discussões no ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima aula.